Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos conversar a respeito desse livro que foi uma das minhas melhores leituras do ano e entrou para os meus favoritos da vida também, o livro Filosofia para Mortais, Pensar Bem para Viver Bem, do Daniel Gomes de Carvalho, pela editora HarperCollins Brasil. Bom, pessoal, este livro eu conheci porque eu conheço Daniel Gomes de Carvalho. Ele, assim como eu, é professor de História e de Filosofia. Ele foi professor de Filosofia no ensino médio, assim como eu sou. E atualmente ele é professor de História Moderna na UNB, Universidade de Brasília. Então ele escreveu esse livro, fez questão de me mandar, eu fiquei muito agradecida. Obrigada, Daniel, obrigada a HarperCollins, que me enviou também. E talvez vocês não conheçam o Daniel pela escola por onde ele deu aula, mas vocês podem conhecê-lo pela internet aqui. Ele grava vídeos muito bons de filosofia. Tem os vídeos da TV Poliedro, que são mais antigos, e tem os vídeos do Se Liga Nessa História, que é um canal de ciências humanas no geral, mais focado em história, mas cujos vídeos de filosofia é o Daniel que elabora e que grava. São vídeos excelentes, inclusive eu sei que muitos desses vídeos serviram de base para ele escrever alguns capítulos desse livro Filosofia para Mortais. Eu vou deixar aí no box de descrição o vídeo em que o Daniel conta a respeito desse livro para vocês. Então o próprio autor falando sobre o livro que ele escreveu. E aí por esse link vocês vão conseguir navegar pelo canal Se Liga Nessa História e ver outros vídeos do Daniel se vocês quiserem. Mas eu quero vir falar para vocês a respeito da minha experiência de leitura com esse livro, que foi sensacional. A começar pela introdução, porque a introdução é quando o Daniel apresenta o livro, a proposta do livro, que consiste em trazer reflexões filosóficas que mesclem perguntas e temas fundamentais na nossa vida, como, por exemplo, amor, morte, beleza, escolhas. Mescla isso com referências pop, e aqui eu estou me referindo a quadros, músicas, séries, filmes, e ainda por cima com teorias e conceitos de pensadores e pensadoras consagrados na história da filosofia. Além de tudo isso, o Daniel ainda faz questão de colocar o seu ponto de vista pessoal no final dos capítulos, explicar para o leitor o que ele pensa a respeito daquele assunto, o que eu particularmente considero de uma honestidade intelectual muito grande. Porque quando você lê a opinião do autor, você consegue filtrar aquilo que ele está falando, né? Se ele concorda ou não, se você concorda ou não com aquilo que ele está dizendo. E a filosofia ela é muito baseada nisso. Na apresentação de teses e na refutação, na crítica dessas teses, que eu acho que o Daniel faz muito, muito bem nesse livro. Ainda na introdução, que é magnífica, eu sublinhei muita coisa da introdução. O Daniel argumenta por que a filosofia só faz sentido para seres que são mortais, como nós, seres humanos. Ele cria todo um experimento de pensamento, a partir do qual nós chegamos à conclusão, junto com ele, de que uma existência imortal, ou seja, uma existência que não tem a morte como limite, seria não só tediosa, como também afilosófica, ou seja, vazia de pensamentos, de reflexões. Ou seja, são as nossas angústias relacionadas ao fato de que todos nós vamos morrer em algum momento que nos fazem pensar, que nos fazem refletir e que nos fazem nos sentir incomodados com algumas questões. E é daí que vem o título do livro. E é um texto muito filosófico, no sentido de que nos traz várias reflexões e traz muitas perguntas e muitas possibilidades de respostas, né? De caminhos para a gente pensar respostas a respeito do tema da mortalidade e de outros que vão aparecer nos outros capítulos. E eu faço questão de falar sobre todos os capítulos, porque cada um é muito especial e eu tenho certeza que vocês vão gostar dos temas. Eu quero mostrar para vocês o quanto esses temas são valiosos e são bem trabalhados. Então, o primeiro capítulo chama-se Amor e Filosofia e, obviamente, pensa sobre o amor. Será que o amor é um conjunto de reações químicas? E o casamento? Será que o casamento deve ser baseado no amor? O que significa amor platônico? E a partir das concepções de amor para Platão, Aristóteles, Sêneca, Kant, Agostinho, Bauman, Luc Ferry, o Daniel puxa questões muito atuais. Por exemplo, será que o amor ele deve ser um fim em si? Ou seja, ele deve ser desinteressado?
ou ele serve para alguma coisa? Ele deve ter um fim, um objetivo em vista. O capítulo 2 se chama Isto Não É um Cachimbo. O que eu posso conhecer? E esse título do Isto Não É um Cachimbo faz referência ao quadro chamado A Traição das Imagens, do René Magritte, que é bastante discutido na filosofia, o que significa esse quadro. E o Daniel abre o capítulo falando sobre ele. Porque, na verdade, é um capítulo que vai falar sobre epistemologia, que é a teoria do conhecimento, o que nós podemos conhecer, como é que o nosso cérebro apreende a realidade. Será que nós devemos confiar mais nos nossos sentidos, tipo visão, audição, tato, ou na nossa racionalidade? E será que existem ideias inatas, ideias que já nascem conosco? Ele vai acabar discutindo essas questões nesse capítulo. Não só de epistemologia, mas até de ontologia, falar um pouquinho sobre o ser, o que é a essência de alguma coisa, o que é a aparência. Também vai ser jogado nessa ideia do isto não é um cachimbo. E aqui nós vamos passeando pelas concepções filosóficas do Foucault, do Schopenhauer, Platão, Aristóteles, Descartes. E, aliás, que belo resumo da filosofia cartesiana. O Daniel consegue, em 5 páginas, explicar coisas muito complexas de forma didática. O que mais? Nesse capítulo aparece David Hume, Kant, até Hegel. Claro que alguns deles vão ser só algumas pinceladas e outros vão aparecer de forma mais detalhada. E esse livro, gente, ele tem uns boxes, como se fossem essas caixinhas separadas, tá vendo? Que vão se abrindo ao longo do texto, que estão relacionadas com o texto, mas não fazem uma parte contínua desse texto, por assim dizer. E esses boxes são muito enriquecedores. Como eu falei, eles trazem essas reflexões um pouco mais tangenciais ao assunto principal do capítulo e geralmente trazem algum filme, alguma música, alguma pintura para a gente pensar a respeito. O capítulo 3 chama-se Os Tubarões Podem Ser Maus? E esse é um capítulo a respeito de ética, de liberdade, de natureza humana. O autor começa trazendo pra gente uma situação em que um tubarão ataca uma pessoa. O tubarão teve escolha? Ele pode ser condenado por esse ataque? Ou isso faz parte da natureza dele, de tubarão? E essa situação serve de pretexto para introduzir a ideia filosófica do Jean-Jacques Rousseau a respeito do estado de natureza humano. E também da ideia do filósofo Kant, Immanuel Kant, que é o filósofo que formaliza o imperativo categórico, é uma teoria ética. E tá tudo super explicadinho aqui no livro, tá? Não dá tempo de eu explicar todos os conceitos aqui para vocês, mas quem for ler vai entender. E a reflexão final também é muito interessante. Ele vai se perguntar, será que o ser humano é mesmo livre? E será que os outros animais são 100% determinados pela sua biologia e realmente não têm escolha? O capítulo 4 vai na mesma linha, chama-se Kant, Direito dos Animais e Consumo de Carne. E para chegar nos direitos dos animais, o Daniel retoma a ideia de direitos humanos que surge lá com a Revolução Francesa e a noção de igualdade que se delineia muito mais fortemente no Iluminismo, com Thomas Paine, Mary Wollstonecraft, Tocqueville, John Stuart, entre outros, todos mencionados aqui. E junto com isso ele trata do desenvolvimento científico que aconteceu desde o período do Renascimento, com Galileu, depois passando por Newton, Giordano Bruno e Darwin, que colocou o ser humano no seu lugar, não mais como centro da criação de Deus, mas sim como um dos elementos participantes da natureza. Não um ser privilegiado em relação à natureza e nem apartado dela. A explicação do Daniel sobre a ética kantiana é simplesmente sensacional. Ele consegue resumir a partir de um exemplo simples. Ele esmiuça toda a ética do dever, a primazia da razão, o imperativo categórico. E ele fala também sobre outra corrente ética, que é a utilitarista, do Jeremy Bentham, do John Stuart Mill, e de como essa corrente ética do utilitarismo se encaixa na defesa dos animais no sentido de não fazê-los sofrer, ou de fazê-los sofrer o mínimo possível. E ele fala também nesse capítulo de The Good Place, que é uma série da Netflix que eu amo. Enfim, o capítulo 5 se chama Maquiavel, Hobbes, Ned Stark e a Guerra dos Tronos. E vocês já entenderam do que ele vai falar, né? Eu gosto muito da abordagem do Daniel, porque eu não entendo nada de Guerra dos Tronos, eu não li os livros, eu não assisti a série, mas ele consegue explicar os pontos importantes para a gente identificar no pensamento filosófico
de outros autores. Então eu não me senti perdida, mesmo lendo sobre séries sobre as quais eu não conheço nada. E como eu falei, né, como diz no título do capítulo, esse 5º capítulo fala sobre Maquiavel, Thomas Hobbes, que são 2 pesos pesados da teoria política dentro da filosofia. E é impressionante como o Daniel conseguiu praticamente transcrever, os vídeos que ele fez aqui pro YouTube para esses capítulos do livro. O vídeo do Hobbes e o vídeo do Maquiavel dele tem muito do que está escrito nesse capítulo. Quase dá para ouvir a voz dele falando. Então é muito legal porque é super bem explicado. Tanto nos vídeos quanto no livro, você consegue sair entendendo muito bem a teoria desses caras. O capítulo 6 chama-se Sobre a Maldade dos Homens de Bem, a Banalidade do Mal e a Profundidade do Bem. E já no começo do capítulo, Daniel traz a sua visão pessoal, juntamente com a visão de filósofos que concordam com ele e filósofos que discordam dele, ou melhor, filósofos com os quais ele concorda e dos quais ele discorda, a respeito de como uma pessoa religiosa que se considera boa pode ser muito cruel e muito violenta, inclusive em nome dessa religião, em nome de impor essa ideia de Deus que ela tem. E inclusive reflete a respeito de como muitas vezes essas pessoas religiosas que querem impor uma visão sobre as outras são muito mais violentas do que pessoas que não se fiam nessa ideia de Deus, que não são religiosas, que não são sequer crentes da ideia de Deus. E atenção, aqui no livro não existe ataque nenhum a alguma religião específica. O que o Daniel está querendo dizer é que não existe uma associação necessária entre religião e bondade, ou entre ateísmo e maldade. Uma pessoa ateia não necessariamente é mau caráter ou sem moral, como muitas vezes o senso comum prega por aí. Assim como uma pessoa religiosa não necessariamente é sempre boa e solidária. E em seguida ele transporta esse pensamento inclusive para o campo político, para a ideia de revolução, mas eu não vou entrar muito nesse assunto, senão o vídeo fica mais gigantesco do que ele já está. E entra, claro, no debate a respeito do termo banalidade do mal, que é um termo cunhado pela Hannah Arendt no século XX, no seu livro Eichmann em Jerusalém, livraço, que é um termo usado para descrever como é que um homem aparentemente comum pode promover um mal tão enorme quanto foi, por exemplo, o Holocausto. Um mal tão diabólico e profundo. E nesse capítulo o Daniel vai usar os Stormtroopers como um exemplo de liberdade de ação e cerceamento da liberdade, o que implica em graus de responsabilidade. E o capítulo finaliza falando a respeito do totalitarismo, dos perigos do pensamento autoritário e do pensamento totalitário, do perigo de abrir mão da própria liberdade e, portanto, da própria responsabilidade sobre as suas ações. Não só sobre as suas ações, às vezes isso envolve também a nossa liberdade de pensamento, que é muito grave. O capítulo 7 se chama Tolkien, Hitler, a Razão Instrumental e o Senhor dos Anéis. E é um capítulo curto em que o autor interpreta o livro Senhor dos Anéis como sendo uma crítica ao mundo moderno e a ultravalorização da chamada razão instrumental, que é puramente técnica. Esse é um conceito do Adorno e do Horkheimer, filósofos da Escola de Frankfurt. Eles pensam como a racionalidade pura pode ser uma armadilha para a humanidade. Então o Daniel vai fazer essa conexão com o livro do Senhor dos Anéis. O capítulo 8 se chama Você tem fome de quê? Arte é fundamental. E é um capítulo que discute, obviamente, estética, qual é a função da arte. E aqui ele vai trazer a teoria de diferentes filósofos que acreditam que a arte tem funções diferentes. Platão, Aristóteles, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Walter Benjamin, e ele faz isso de forma muito didática. Nos faz pensar sobre se a beleza, o que a gente chama de beleza, é algo puramente subjetivo ou se existe alguma coisa de absoluto, de objetivo nas coisas que nós consideramos belas. Fala sobre o que é o sublime, ele traz a noção de arte moderna e faz a gente refletir sobre a interferência do capitalismo na arte, que é uma crítica que o Adorno, também esse filósofo da Escola de Frankfurt, faz na sua filosofia. O capítulo 9 se chama Camus, o absurdo e as lições de Merli e Rick e Morty. Aqui também eu ouço a voz do Daniel falando sobre Albert Camus,
e o absurdismo, porque ele tem um vídeo sobre isso. E é um capítulo curto que vai falar sobre isso, sobre o que é o absurdo para o filósofo Albert Camus, sobre o absurdo da existência humana e principalmente sobre o absurdo de nós buscarmos um sentido para essa existência, que segundo esse filósofo não tem sentido, e cruza essa teoria filosófica com algumas pontuações a respeito do desenho Rick e Morty e da série Merli. O capítulo 10 se chama Breaking Bad, Nietzsche e o Além do Homem, e a partir de uma sinopse da série Breaking Bad e da descrição de alguns personagens, o Daniel puxa ideias do Heidegger, do John Stuart Mill, do Heisenberg, que é o físico, e, é claro, de Nietzsche. Aliás, que belo resumo sobre Nietzsche. O texto consegue, em poucos parágrafos, dar uma noção geral de vários conceitos muito importantes para a filosofia do Nietzsche, embora não se aprofunde nesses conceitos, que não é realmente o propósito do livro. E o último capítulo, que é o mesmo título do livro, Filosofia para Mortais, traz um paralelo entre a música Like a Stone, do Audioslave, que eu amo, que música sensacional, e a filosofia do Blaise Pascal, que vai falar muito sobre a mortalidade, a pequenez. Na verdade, não só a pequenez, mas ele fala sobre a dubiedade do ser humano, de como nós, seres humanos, somos seres contrastantes e barrocos mesmo. E como eu falei, envereda pelo tema da morte. Ele vai trazer um pensador, que é um historiador, chamado Philippe Arrier, o profeta bíblico Daniel, o filósofo epicurista Lucrécio, o filósofo iluminista Diderot, o músico Gilberto Gil, que mais? Os estoicos Sêneca, Marco Aurélio, filósofo Spinoza, o poeta português Fernando Pessoa, e vai trazer também Raul Seixas e Paulo Coelho como compositores de música. Ou seja, é um livro, assim, de explodir cabeças. Gente, é muito bom para quem quer começar a ler sobre filosofia, para quem teve aula de filosofia na escola, gosta do assunto. É um livro que te faz lembrar das teorias filosóficas e associá-las com coisas que a gente está acostumado, que são séries, músicas, filmes. Tem uma linguagem super acessível, até informal. Teve horas que eu me senti realmente conversando com o Daniel. Informações totalmente confiáveis, porque o Daniel é um pesquisador muito sério, e sério aqui no sentido de rigoroso, porque na verdade, pelo que eu conheço, ele é uma pessoa muito bem-humorada, e ele é um pesquisador muito rigoroso nas áreas de ciências humanas, história e filosofia, que ele é muito especialista nisso. Então é um livro que equilibra super bem didatismo e rigor filosófico. Os capítulos são independentes, embora eles conversem entre si. Então existe essa liberdade de a gente ler os capítulos na ordem que a gente quiser, parar um tempinho. Eu fui assim, eu não conseguia ler mais de um capítulo direto. Eu precisava ler um capítulo, deixava o livro de um dia para o outro lá descansando, porque me exigia uma certa mastigação mental, sabe? Eu queria refletir a respeito daquilo que eu estava lendo. E este não é um livro exatamente sobre filósofos, embora traga muitas ideias pensadas por esses caras, e que costure, né, os temas que ele propõe com os pensamentos desses filósofos. Mas esse é um dos livros mais filosóficos que eu já vi, no sentido mais radical da palavra, né, que vai mais na raiz da palavra filosofia, do amar o conhecimento, do buscar o conhecimento. É um livro que estimula a nossa reflexão, que nos provoca a pensar, a fazer perguntas e a buscar respostas. E trata de assuntos que muito nos interessam e que nós não vemos em muitos livros por aí. Então, gente, é um livro muito inspirador. Quem puder, leia. Eu já estou dando de presente para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu conheço, que eu sei que se interessam por filosofia. E o meu eu marquei um tantão aqui, embora eu quisesse marcar mais, mas eu me segurei para eu conseguir localizar alguma coisa, né? Quando eu quiser procurar, assim, de uma forma mais rápida. Então eu selecionei algumas coisas que eu considerei muito, muito essenciais. Então é isso que eu tinha, tudo isso que eu tinha para falar sobre esse livro. Muito obrigada, Daniel, por ter escrito o Filosofia para Mortais, por ter me enviado, HarperCollins também. Espero que vocês gostem. Se vocês quiserem adquirir esse livro pela Amazon, por favor, utilize o meu link que está aí no box de descrição. Usando esse link você não paga nada mais por isso e me ajuda aqui no canal.
E deixa um comentário aí, eu quero saber o que você pensou me ouvindo falar sobre esse livro, ou se você já leu, claro, deixa aí suas impressões também. Cada pessoa tem uma impressão diferente, né? Mas a minha realmente foi muito boa e esse livro entrou para os meus favoritos da vida. Obrigada pela companhia de todos, um beijo e até o próximo vídeo.